Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é dia Aleluia. e penso nada. Louvado seja Deus. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Oh, Pai. Eu só posso vencer se for na Tua presença. Acalma o meu coração. Quantas vezes o barulho do mar confunde as ondas, diminuem a fé. Quantas vezes o vento, quantas vezes o mar revolto, quantas vezes as circunstâncias nos fazem ter medo. Quantas vezes pensamos em recuar. Quantas vezes nos desesperamos e a nossa fé começa a naufragar. Mas eu quero te dizer nessa noite, acalma o teu coração. Apesar da situação à sua volta, apesar das circunstâncias, acalma o seu coração. O vento está soprando? Acalma o seu coração. Adorando a Deus você vence. Acalma o teu coração. Aquieta a tua alma. Descansa no Senhor. Tenha paz. Porque nós sabemos em quem nós confiamos. Nós sabemos quem Ele é. Hashtag, eu sei quem luta por mim. Lembram disso? Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Nilda Reis, Lúcia Jatobá, Thelma Silva, Tata Silva, Josefa Salvina, Francivânia, Janete Moreira, Andresa Alves, Selma Oliveira, Gilberto Bispo, Alice Nunes, Aline Barros, Cleonei Barros. Acalma o teu coração. Sejam bem-vindos. Evangelista Ivanês Barbosa, seja bem-vindo. Minha amada esposa Nicleide Montresol, seja bem-vinda. Acalma o teu coração nesta noite. Vândia Souza, bem-vinda. Deus abençoe. Tenham fé. Descansem. Angélica Bonfim, acalma o teu coração. Creia no Senhor. Eu sei quem luta por mim. E você? Então eu posso confiar. Eu posso descansar. Eu posso realmente ter paz. Vanessa de Brito, Dilma, sejam bem-vindas. Acalma o meu coração, Senhor. Peça isso a Deus. O Espírito Santo está aqui para nos ouvir. Mesmo sem falar nada, o Senhor já sabe até o que eu vou pedir. Mesmo sem dizer uma única palavra, o Senhor já sabe até o que eu vou pedir. Mesmo sem abrir a boca, Ele já sabe. O salmista nos ensina isso no Salmo 139. Glória Oliveira, Reginaldo Santos, bem-vindos, Deus abençoe. Ele já sabe o que você vai pedir. A palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já conhece. Ele sonda os meus pensamentos. Ele conhece o meu interior. Ele me cerca por trás e por diante. Portanto, basta acalmar o seu coração. Hélia Ramalho, bem-vinda, Deus abençoe. Basta confiar e agradecer.
Sandra Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Basta acreditar, porque eu sei quem luta por mim. Ele é fiel. Ele não nos deixa abandonados. Ele é tudo em todos. Por isso, diga pela fé nesta noite ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ao Deus Espírito Santo: eu sei que tu estás aqui me ouvindo. Eu não falo nada muitas vezes, mas o Senhor já sabe o que eu vou pedir. Ele já sabe. Ele conhece. Espírito Santo de Deus, Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu sei que o Senhor está aqui, me ouvindo, recebendo as nossas orações, porque eu sei quem luta por mim. Eu sei quem luta por mim. Não faça como Israel, que quis um rei, sendo que Deus já era o bastante para eles. A Bíblia conta que num determinado momento, depois de 50 anos de paz, isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, Israel quis ser como as outras nações e ter um rei. Rosilda, seja bem-vinda, Deus abençoe. O grande problema do crente é querer ser como os outros. O grande problema do crente é querer ser igual aos demais. Fábio Ribeiro, Deus te abençoe. O grande problema do crente é querer se parecer com quem não é crente. O grande dilema do servo de Deus é ficar do jeito que os outros são. E o povo de Israel, os anciãos, eles se reuniram e pressionaram Samuel. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Indica-nos um rei, para que sejamos como as demais nações. Evandro Pires Souza, bem-vindo, Deus abençoe. Vanusa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Para que sejamos como eles. Ei, peraí. Deus não quer que você seja como os outros. Margarete, Carmen Avelar, bem-vindas, Deus abençoe. Deus não quer que você seja como os outros. Douglas, seja bem-vindo, Deus abençoe. Deus não quer que você seja como os outros. Pare de ficar se comparando, se confrontando com o mundo. Tanto é que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Shalom Adonai, Douglas. Não queira ser como as demais nações. Cleiciane, bem-vinda, Deus abençoe. Não queira ser como os demais. Maria Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Não queira se comparar, não queira se conformar, tomar a forma. Lígia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não queira se assemelhar aos deuses de lá fora. Eliane Ferreira, bem-vinda, Deus abençoe. Deus não chamou você para ser igual os que adoram os deuses lá fora. Então não queira ser parecido com eles, não seja igual a eles, não seja semelhante, não seja nem perto do que eles são, porque não é isso que Deus tem para a tua vida. Não queira, como Israel quis ser como as outras nações. Ah, como pagou preço alto por isso. E a Bíblia nos mostra com clareza as consequências dessa escolha. Sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Porque eu sei quem luta por mim. O problema é quando eu começo a duvidar. Cristina Lopes, bem-vinda, Deus abençoe. O problema é quando eu começo a ficar pensando demais. Mas e se? Ah, não, escuta isso. Ele cuida. Vera Lúcia, bem-vinda, Deus te abençoe. Lady Belly, Gil Grandisoli, bem-vindas. Ele cuida.
Ele cuida. Hashtag eu sei quem luta por mim. Eu sei quem luta por mim. Ele cuida, eu não preciso ficar inquieto. Por isso eu iniciei esta transmissão e já peço a você que me ajude compartilhando, convidando outras pessoas para estarem conosco. Se você me acompanha pelo Instagram, use esse aviãozinho. Laudenice Nunes, Solange, Elisângela Duarte, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele cuida. Simônia Souza, bem-vinda. Deus abençoe. Solange. Ele cuida, ele sustenta. Por que você vai ficar duvidoso, inseguro? Por que você vai ficar ansioso? Ele cuida. Se você está me acompanhando aqui pelo Instagram, use o aviãozinho e compartilha para mais alguém chegar junto. Se está lá no Facebook, compartilha o vídeo. Cris Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. Porque é necessário que nós entendamos que nós não podemos seguir o modelo do mundo. Nós não podemos andar como o mundo anda. Hoje, meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo me direcionou para um texto em que Paulo escreve aos Filipenses, eu vou chegar lá, sobre como nós temos andado, como nós temos nos comportado, como nós temos agido. Karine Teles, bem-vinda, Deus abençoe. Qual tem sido o seu modelo? O mundo? Ou a palavra? O formato é o do mundo ou é o formato da nova criatura? Eu preciso entender. Genilda, bem-vinda, Deus abençoe. Que o Senhor não me chamou para ficar parecido com o mundo. Ele não me trouxe aqui para ficar com cara de qualquer pessoa. Ana Paula Aragão, bem-vinda, Deus abençoe. Ele me chamou aqui para ser exatamente padrão para os fiéis. Lia Pereira Francisca, bem-vinda, Deus abençoe. E como você tem andado? Como eu tenho andado? Como nós temos nos comportado? Aline Cavalcante, bem-vinda, Deus abençoe. Daniane Melo, Samaritana Santos, bem-vindas, Deus abençoe. Como temos andado diante do Senhor? Eu sei quem luta por mim, mas eu preciso tomar muito cuidado com o padrão que eu estou seguindo, com a formatação que eu estou usando. Nós não podemos ser como as nações lá fora. Jesus orou dizendo: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo. Se nós não somos do mundo, como é que nós queremos ficar parecidos com o mundo? Veja que grande equívoco de Israel, quando quis ser igual às demais nações à sua volta, que todos tinham reis. Israel queria ter um rei para ser igual aos outros. Leia depois, 1 Samuel capítulo 8. Mas e aí? Qual tem sido o seu padrão? Qual tem sido a sua referência? Qual tem sido o seu modelo? Glaucia Barreto, bem-vinda, Deus abençoe. Qual tem sido seu modelo? Dilza Almeida, Deus abençoe. Qual tem sido o seu padrão? Como você tem andado? Vem comigo aqui para a palavra de Deus. Lembrem-se, falávamos bastante sobre isso na live de ontem, que está à disposição para quem quiser assistir quantas vezes quiser, ou compartilhar, encaminhar, interagir, comentar, curtir.
e sem moderação. Eu sei quem luta por mim, mas ele luta por aqueles que seguem o seu propósito. Ele não vai lutar por qualquer um. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina. Dê uma olhada depois em Filipenses capítulo 3, especialmente os versículos 16, 17, 18 e 19. Você pode até chegar no 20 se desejar. De Filipenses capítulo 3. Gigi Criações, bem-vinda, Deus abençoe. Filipenses capítulo 3, versículo 16, Paulo escreve: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Será que eu, Alexander, tenho andado de acordo? Deixe-me falar um pouco sobre modelo. Por exemplo, essas grandes marcas que fazem desfiles de moda usam modelos magérrimas, altas, porque é o padrão que adotam. Não quer dizer que seja o certo, é o padrão. Aquelas modelos pagas a peso de ouro são magérrimas, altas, corpo esguio, para seguir um determinado padrão. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Isto fala de um padrão que Paulo nos aponta. Aí toda a mulherada, principalmente a mulherada, quer seguir aquele modelo. E algumas fazem umas estrepulias mirabolantes para ter aquele corpo. Porque é um padrão. É um modelo. Socorro Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Mas quem disse que esse é o padrão e o modelo que deve ser seguido? De igual modo, Israel quis copiar o padrão, o modelo dos outros povos, dos filisteus, dos amorreus, dos amonitas, dos heveus, dos jebuseus, dos gibeonitas e demais povos que os rodeavam, os edonitas. Todos tinham reis. Nós queremos um rei também, é o padrão. Nós queremos ter um rei, como eles têm um rei. Não basta ter Deus para nós, nós queremos ter um rei. E foram falar isso para Samuel. Dá-nos um rei. Deus queria ser o rei dos reis sobre eles. Mas eles queriam um rei, um padrão. E aí a gente esbarra hoje com alguns padrões que o mundo nos apresenta. E como você tem andado? Como nós temos andado diante desse padrão que o mundo apresenta? Será que a gente tem andado segundo o curso deste mundo? Olha o que Paulo fala, versículo 17. Micheline, seja bem-vinda, Deus abençoe. Irmãos, sede imitadores meus, isto é Paulo falando, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ângela Maria, bem-vinda, Deus abençoe. Paulo, olha a responsabilidade do apóstolo. Paulo diz o seguinte: sede imitadores meus, é para vocês me imitarem, como eu imito a Cristo. Ele fala isso num outro texto. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo apresenta um modelo que não era o do mundo. E ele seguia esse modelo, e ele dizia: sigam-me, como eu sigo o modelo de Cristo. Sigam-me, me imitem, como eu imito a Cristo. Sede, pois, meus imitadores, isso é Paulo falando numa outra ocasião. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu apresento um modelo que não é o modelo deste mundo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Uau! Aqueles que não seguiam o modelo de Paulo eram inimigos da cruz de Cristo. Uau! Quer dizer que eu posso me tornar inimigo da cruz de Cristo se eu não seguir o padrão dos apóstolos.
Tanto que em Atos capítulo 2 diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Ou seja, se eu não estiver no modelo da doutrina dos apóstolos, e doutrina aqui é ensino, não é uso e costume, tá bom? Vamos separar as coisas. Na palavra, resumindo, eu me torno inimigo da cruz de Cristo. Veja como Paulo coloca com exatidão. Paulo, muitas vezes, foi cirúrgico nos textos que deixou para nós, inspirados no Espírito Santo, claro. O destino deles, veja o versículo 19, é a perdição. De quem? Daqueles que não andam segundo o padrão do apóstolo. O destino deles é a perdição. Por quê? Porque a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E ele diz o seguinte: o Deus deles é o ventre. Ui! Sabe aquela visão umbigocêntrica? Olhando para o próprio umbigo? Primeiro eu, depois eu e depois eu ainda. Eles têm neles mesmos o seu próprio Deus e se tornam inimigos da cruz de Cristo, porque andam segundo o seu próprio modelo. E aí eu fico aqui a me perguntar como nós temos andado. Como nós temos andado? Segundo o padrão do mundo ou segundo o padrão de Cristo? Paulo seguiu o padrão de Cristo e ele tinha a ousadia e a autoridade para dizer: sigam o meu padrão como eu sigo o padrão de Cristo. E ele finaliza no versículo 20 dizendo: pois a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria é lá, não é aqui. Então meu padrão tem que ser de lá, porque quem tiver o padrão daqui fica por aqui. Quem tiver o padrão do céu sobe com Cristo. Quem tiver o padrão do mundo fica com o anticristo. É isso, simples assim. Quem tiver o padrão do céu sobe com Cristo. Quem tiver o padrão do mundo fica com o anticristo. É muito simples. E como nós temos andado? Parece um pouco indigesto começar uma semana de live, de ministração, colocando essa reflexão. Mas é necessário que nós entendamos o padrão. O meu padrão não pode ser o padrão do mundo. Mas tem muita gente. Ana Clara Lacerda Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Tem muita gente que quer andar no padrão do mundo. Fábio, seja bem-vindo, Deus abençoe. O crente não pode andar segundo o padrão do mundo. Nosso padrão é a cruz. Para que eu não me torne inimigo da cruz de Cristo. E onde é que eu identifico isso? Como temos andado? Porque aqueles que não seguem o padrão da palavra, o Deus deles é seu próprio ventre. Opa! Eles servem a si mesmos, seguindo o padrão próprio, que não é o padrão de Cristo, e tampouco é o padrão dos apóstolos, da igreja primitiva. Como temos andado? Como você tem andado? Qual tem sido o seu padrão no trabalho? Qual tem sido o seu padrão na família? Qual tem sido o seu padrão na igreja? Qual tem sido o seu padrão no casamento? Qual tem sido o seu padrão na criação dos filhos? Qual tem sido o seu padrão, seu diálogo entre os conhecidos, entre os vizinhos, ao volante, no trânsito? Qual tem sido o seu padrão? Com o controle remoto na mão? Qual tem sido o seu padrão? Com o celular na mão e as redes sociais? Qual tem sido o seu padrão? Qual tem sido o seu padrão, meu irmão? Como você tem andado? Como você tem se posicionado?
Qual tem sido o seu padrão? Como nós temos andado? Jacilene Lima, bem-vinda, Deus abençoe. O apóstolo Paulo deixa isso tão claro. E não vos conformeis com este mundo. Benedito Macedo, bem-vindo, Deus abençoe. Mas tem tanto crente aí conformado com o mundo. Conformado porque tomou a forma do mundo. Examine esse texto e não queira ser como o mundo. Israel literalmente se deu mal quando quis ser como as outras nações. Deus tinha um trabalho diferente para eles. Vocês não precisam de um rei. Ah, mas nós queremos. Vocês não precisam, mas nós queremos. Então Deus falou para Samuel: dá para eles o que eles estão pedindo, mas alerta sobre as consequências. Porque eles rejeitaram não a você, mas a mim. Quantas vezes nós temos rejeitado a Deus por querermos seguir o nosso próprio padrão? Quantas vezes nós temos rejeitado a Deus? Eu sei quem luta por mim, claro, mas para Ele lutar por mim, eu tenho que seguir o padrão dele, não o meu. Senão Ele não luta por mim. Você observa que quando Israel se desviava, Deus não lutava por eles. Quando Israel se perdia, se corrompia, Deus não lutava por eles. Mas quando Israel se arrependia, mudava o padrão, Deus lutava as guerras deles. Gilvânia Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Qual tem sido o meu padrão? O teu padrão? É o mundo? Opa! O apóstolo Paulo fala com tanta clareza na carta aos Romanos: não se conforme com o mundo. Não fique com a cara do mundo, não fique com o formato do mundo, não fique com o jeitão do mundo. Mila Leal, bem-vinda, Deus abençoe. Deus não te chamou para andar no padrão do mundo. Examine esse texto de Filipenses 3. Veja que nós temos que andar de acordo com o que alcançamos. O que é que nós alcançamos? Isso é Filipenses 3,16, para quem chegou agora. O que é que nós alcançamos? Nós alcançamos a graça. Então nós temos que andar de acordo com o que alcançamos. Temos que andar como aqueles que têm a graça. Jeane, seja bem-vinda, Deus abençoe. Como é que você tem andado? Tito Shimada, Deus abençoe. Como é que você tem andado? Qual tem sido o seu padrão? Porque Paulo continua dizendo: sede meus imitadores. Paulo falando no versículo 17. E observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Tem que ter um modelo. Quem que é o teu modelo? É o galã da novela das 7, das 9, enfim? Quem que é o teu modelo? É o vizinho? É o empresário? É o patrão? É o gerente? Quem que é o teu modelo? Karen, seja bem-vinda, Deus abençoe. É o homem que foi bem sucedido, o ator famoso? Quem que é o teu modelo? É a mulher que aparece no comercial da TV, magrinha? Quem que é o teu modelo? Aqui Paulo fala sobre modelo. O modelo que tens em nós, o modelo dos apóstolos. Na doutrina, da palavra. Qual que é o teu modelo? Como é que você tem andado? Porque ele continua dizendo: muitos andam por aí como inimigos da cruz de Cristo, andando segundo o próprio curso deste mundo. E o Deus deles é o seu próprio umbigo, seu próprio ventre. E é aí que a gente percebe que a igreja tem falhado tanto quando não apresenta mais
um evangelho de arrependimento. Evangelho é boa nova significa boa notícia. Que notícia? Que é chegado o reino de Deus, Cristo. Isto é evangelho. Então há uma quebra aqui, onde se estabelece um modelo. O modelo é o modelo apresentado por Cristo, que os apóstolos seguiram e estabeleceram. Enquanto muitos preferiram e preferem até hoje ter como seu Deus o seu próprio ventre. E aí Paulo fala que o destino deles é a perdição, porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. O modelo que você adota é o modelo do mundo ou do céu? É o modelo das coisas da terra ou do alto? Porque aqueles que têm o modelo das coisas terrenas, por aqui vão ficar. Aqueles que têm o modelo lá no alto, é para lá que eles vão. Como você tem andado? Como temos andado? Esta é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer diariamente. Como temos andado? Por isso Paulo fala em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque todo aquele que come e bebe indignamente, Paulo se refere à ceia do Senhor, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11. É por essa razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Então é necessário que eu e você nos examinemos sobre qual é o nosso modelo. Para finalizar, eu quero orar com você, apresentar os pedidos de oração. Mas fica com essa palavra. Se você chegou pelo começo, pelo meio, assiste depois. Vou deixar gravada como as demais, disponível para você assistir tantas quantas vezes desejar, encaminhar para outras pessoas, a fim de que você também possa refletir nesta palavra sobre nosso modelo. Qual tem sido o seu modelo? Qual tem sido o seu modelo? E você sabe onde é que isso me chama mais a atenção? Cristo era o modelo. Aí quando ele subiu, ele deixou um modelo no lugar dele. A igreja. Isabel Cristina, bem-vinda, Deus abençoe. Nós lemos Filipenses capítulo 3, de 16 a 20. Ok, Mila Leal? Então quem é o modelo para o mundo hoje? Os discípulos de Cristo. Dulce Carvalho, bem-vinda, Deus abençoe. E quem são os discípulos de Cristo? Nós. Mas tem crente que quer seguir o modelo do mundo. Não deveria ser assim, seria o contrário. O mundo é que precisa seguir o modelo de Cristo em nós. Está ao contrário. Está assim de crente querendo seguir o modelo do mundo. E deveria ser o inverso. Silene Sena, bem-vinda, Deus abençoe. O mundo é que precisa ver em nós a luz do mundo e o sal da terra e seguir o modelo de Cristo. Qual tem sido o seu modelo? Qual tem sido o seu modelo? Como temos andado? Eu quero orar com vocês, nós vamos apresentar os pedidos de oração, os pedidos que subiram aqui nos comentários, o Paulinho que está em tratamento quimioterápico, nosso amado pastor Valdir que não está bem de saúde, entre muitos outros que estão conosco e entre muitos nomes escritos em nossos cadernos de oração. Daniel Silva, bem-vindo, Deus te abençoe. Eu quero orar com você crendo
Hashtag eu sei quem luta por mim. Mas lembre-se, a gente falou sobre isso ontem, eu sei quem luta por mim, glória a Deus, que bênção. Mas ele não luta por qualquer um. Ele luta por aqueles que seguem o seu padrão, o seu modelo, que não andam segundo a sua própria vontade, cujo Deus não é o seu ventre. Isso é que faz mover a mão de Deus. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco. Cada uma delas é especial e preciosa ao Senhor. Queremos apresentar todos os pedidos de oração que só foram escritos aqui nos comentários. A família que está em luto, a família que precisa de ajuda, assim como nosso amado pastor Valdir, Paulinho e os demais. Senhor, também queremos apresentar os pedidos de oração constantes dos cadernos. Cada família, cada nome, cada situação, cada enfermo, cada causa na justiça, cada dívida, cada família, casamento, relacionamento, cada necessidade, cada dívida, cada necessidade de trabalho, de emprego. O Senhor sabe em detalhes, o Senhor sabe todas as coisas. Nós queremos apenas unir a nossa fé e apresentar pela fé ao Senhor as necessidades do seu povo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós te entregamos os pedidos de oração dos cadernos e dos nossos irmãos que estão conosco ao vivo, os pedidos que foram arrolados aqui nos comentários, e bem como a vida destes que nos acompanham neste momento. Eu agradeço a Deus por todos eles e os entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, crendo e desde já te agradecendo pela vitória e pela bênção, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei quem luta por mim. Que o teu Espírito complete a obra e faça um milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fica com Deus, deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, e marco com você um encontro para amanhã, nesse mesmo horário, às 22h30, para mais um dia de ministração da palavra e de oração. Não foge não, fica com a gente. Ah, mas é tão rápido, exato. Cerca de 40 minutos a nossa live, não mais do que isso, entre oração e ministração da palavra. Para ficar um gostinho de quero mais. Afinal de contas, todo dia, se for cansativo, ninguém fica. Giovânia de Leandro, bem-vinda, Deus abençoe. Fica aqui o meu carinhoso abraço, boa noite, bom descanso, Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus, bem-vinda Luciede de Brito, Deus abençoe, a live fica aqui à disposição para vocês assistirem mais tarde. Um grande abraço. E aí, como você tem andado? Qual tem sido o seu padrão? Pense nisso. E se for necessário, faça uma correção no seu padrão. Abração, até amanhã. Tchau, tchau.